Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula de língua portuguesa dos sextos anos, nós vamos aprender sobre o numeral, que é também uma classe de palavras, tá? Vou começar então explicando para vocês o que é o numeral na língua portuguesa. O numeral é a palavra que dá a ideia de quantidade ou de posição do ser numa determinada sequência, tá? Ele é muito parecido, claro, com o numeral da matemática, né? Os números que nós usamos na matemática. Mas não usamos todos e da mesma forma, tá bom? Então, num texto, por exemplo, quando a gente vai indicar data ou dados estatísticos, número de telefone, o número de um endereço, alguma coisa desse tipo, a gente tem que usar ele em algarismo, tá? Se a gente vai falar outros dados, por exemplo, comprei 2 lápis. Esse 2 eu uso por extenso, na escrita por extenso mesmo, o 2, tá? Até coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. Em 2016, meu telefone mudou para 9000111122. Eu comprei 2 aparelhos novos. Vejam que eu coloquei a data, o número do telefone em algarismo. E o 2 de aparelhos aí, eu coloquei por extenso, tá bom? Assim como as outras classes de palavras, os numerais também recebem uma classificação, tá? Então, nós temos aí os numerais cardinais, que são aqueles que indicam quantidade. Aí eu coloquei o exemplo aí, comprei 2 livros novos. 2 está me indicando a quantidade de livros, tá? Os ordinais, que indicam a posição em determinada sequência, a posição do ser numa determinada sequência. A menina é a primeira da fila. Primeira está me indicando, né, a posição dela em relação a uma fila de pessoas. Os multiplicativos, que indicam quantas vezes a quantidade foi multiplicada. Eu tenho o triplo de canetas, tá? Triplo, né, é a multiplicação aí de uma caneta. Fracionários, que indica quantas vezes a quantidade foi dividida. Comprei 1/3 da melancia. Esse 1/3 é uma parte da melancia, tá bom? Assim como as outras classes de palavras, os numerais também sofrem a flexão de gênero, tá? Mas não são todos. Então, 1 e 2 apresentam a forma feminina também, né? Eu posso falar uma ou duas, tá? Os numerais, as centenas acima de 200, também apresentam a forma feminina. 200, 300, 400, 500, tá? 100 já não tem uma forma feminina. Então, ele é invariável, tá bom? Os numerais ordinais, eles apresentam a forma feminina e masculina. Então, primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, quarto, quarta, tá bom? Dentro das flexões, tá? Os numerais cardinais, milhão, bilhão e trilhão, admitem o plural. Os demais são invariáveis, tá? Então, eu posso falar milhões, bilhões, trilhões. O primeiro dia do mês, ele deve ser apresentado pelo ordinal. Eu escrevo 1º de abril. Os demais números, né, que indicam dias do mês, a gente usa o cardinal. 3 de abril, 4, 5 de abril. Os nomes de meses devem ser escritos com letra minúscula, tá? E uma dica aí para não confundir numeral com artigo, porque o artigo indefinido também é um ou uma, e a gente tem aí no numeral um e uma, né? Se antes de um ou uma eu usar somente ou apenas, sem modificar o sentido da frase, ele é numeral. Então, por exemplo, comprei apenas uma caneta. É numeral, porque não modificou o sentido. Se eu falasse comprei uma caneta, fica igual o sentido da frase. Agora, se eu usar a palavra qualquer depois do substantivo que acompanha sem modificar o sentido, aí nós temos um artigo, tá? Por exemplo, uma menina qualquer chegou aqui hoje. Não modificou o sentido de eu falar uma menina chegou aqui hoje. Então, é um artigo, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijo, até a próxima.